Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre tudo isso. A questão da alteridade desse outro que vai tomando mais ou menos o controle, que vai mais ou menos determinando quem nós somos, isso é algo altamente recorrente na psicanálise. Tá? A psicanálise, ela parece ter se estruturado, ou ter, digamos assim, se edificado mesmo, a partir de uma certa observação das pessoas que são tomadas por coisas estranhas de si. É um grande autor da filosofia contemporânea, vivo, jovem, inclusive, que é o Fabiano Duenia. O Duenia ele tem uma hipótese de que a psicanálise ela começa como uma espécie de exorcismo. Porque o tempo inteiro, de certa forma, o psicanalista ele está escutando alguém falar e ele está se questionando quem é que está aí por trás. É uma pergunta tipicamente de exorcistas. Né? Quem é que fala em você? Quem é esse outro que está aqui presente e que nem eu nem você estamos tocando que ele está aqui imediatamente? Bom, o inconsciente, é claro que as análises do Freud não vão nesse caminho, é totalmente desligado dessa tradição religiosa, né? Se pretende ser assim, mas o Duane ele percebe essa ideia. Não vamos esquecer que as histéricas, na época dele, muitas vezes eram vistas como mulheres que eram possuídas pelo demônio. Né? Então, olha aí essa ideia desse outro. Né? O inconsciente como um outro. O inconsciente é uma espécie de outro que está dentro de nós de modo autônomo. Né? Ele vai fazendo as coisas, vai querendo, a despeito da minha vontade. Né? Acho que esse aqui é um ponto interessante. Ele deseja, alheio à minha vontade. Então, aqui a gente tem alguns pontos que me parecem ser interessantes para a gente começar a pensar um pouco essa ideia do outro. Outras coisas a gente pode falar também. Né? Para o Lacan, por exemplo, a ideia de outro ela é determinante para que eu possa construir eu posso me construir enquanto sujeito. Tá? É a linguagem, portanto, esse grande outro, que vem e me obriga a existir e entender a realidade por meio das suas estruturas. Então, é a linguagem que dá a forma da realidade, inclusive a minha própria forma. Me tirando, portanto, de mim mesmo. Você pode falar, bom, o que nós somos fora da linguagem? Essa pergunta é absurda, porque nós somos tão inseridos na linguagem que nós não sabemos o que isso poderia significar, porque tudo é linguagem. Até nossas dúvidas, até nossas angústias, até quando a gente começa a falar de coisas que estão fora da linguagem, nós estamos falando, portanto, de um ponto de vista da linguagem, né? Ou pelo menos linguageira, né? Nossas falas cotidianas. Então, para o Lacan, qualquer sujeito, qualquer pessoa que está chegando em clínica, ela é uma pessoa alienada. Alienada, alienos, né? Um termo grego, desculpa, é um termo latim que significa o outro. Né? Alienígena, por exemplo, vem disso, né? Aquele que é o fora, aquele que vem de longe, que vem de fora. Né? É o outro. É a própria ideia daquele que não é o eu, né? É o outro. Então, o Lacan ele aponta isso. O outro nos configura enquanto sujeitos. Então, aí, a ideia de outro. Até você conseguir se dar conta do que você deseja, do que não é desejo seu, do que é fala do outro sobre você, isso é um longo trabalho. Né? É um longo trabalho. Então, fica aqui, acho que essa coisa um pouquinho mais tradicional, né? Da psicanálise, tanto da clássica, quando o Freud já percebe que o histérico é alguém dividido entre sua consciência, entre a sua consciência e seu inconsciente, entre aquilo que ele é capaz de aceitar de si mesmo e aquilo que ele deseja, a despeito do que ele é capaz de aceitar. Isso, então, tem uma cisão, né, entre algo que sou eu e que eu reconheço como meu e alguma coisa que eu não reconheço como meu, mas está em mim. Isso é um outro.
Isso pode ser lido como um outro. Pelo menos ele é um outro do ponto de vista da consciência. Tá? Daria para a gente falar também sobre a noção de outro dentro do Jung, mas acho que vai ficar exaustivo. Vamos ficar aqui com a tradição da psicanálise mais clássica e com algumas ideias, apontamentos, assim, algumas determinações que vocês podem entender até que ponto o outro tem uma importância na psicanálise, tá? E como que isso, como esse processo de desalienar é algo sempre considerado na psicanálise, tá? Como você faz para tirar o outro da posição que ele está. No caso do Lacan, é como você faz para tirar o outro do lugar onde ele está e você colocar um outro. Tá? Quer dizer, imagina, vou usar de uma maneira bem grosseira. A pessoa que está fixada na imagem de ter que responder aos anseios do pai, ela consegue tirar esse pai e colocar uma outra coisa no lugar desse pai. Tá? Porque é impossível a gente viver sem a referência da alteridade. Tudo bem? Então a gente tira o outro, mas coloca um outro.